Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Estávamos falando sobre tipos de predicado. Falei sobre uma etapa, então dividi em duas aulas, tá? Falamos sobre predicado nominal e predicado verbal. Hoje nós veremos predicado verbo nominal, tá? Como eu costumo fazer, eu vou repassar o que eu falei na aula passada rapidamente, tá? Até chegar no ponto dessa aula, tá? Nessa segunda etapa, que será predicado verbo nominal. Então, vou passar aqui rapidamente pelos pontos que eu já iniciei na aula passada, para vocês relembrarem, tá bom? Vamos lá. Então, na aula passada, a primeira coisa que eu conversei com vocês sobre separar sujeito e predicado, né? É essencial agora no estudo do predicado. Então, já no primeiro bimestre, a gente vem estudando os tipos de sujeito, classificar o sujeito e agora o predicado. Como é que eu acho o predicado de uma frase? Eu pergunto para o verbo quem ou o que essa frase se refere, encontro o sujeito, retirando o sujeito, tudo que sobrou na minha frase é predicado, tá? Então, aqui a gente já comentou na semana passada. A exato 60, cada verbo é uma oração, tá? Então, se eu tiver 5 verbos em uma frase, em um período, eu vou ter 5 orações, 5 sujeitos, 5 predicados, tá bom? Então, há exatos 60 anos, eu tenho o verbo haver ali. O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Então, toda frase é predicado. O que é que há? Eu não obtenho uma resposta, então eu não tenho sujeito. O restante da oração ali é predicado. Há exatos 60 anos é a minha primeira oração. Eu tenho um segundo verbo, que é o levantava. Quem ou que? Então, eu vou até esse verbo e pergunto. Quem ou que? Quem ou que levantava? A seleção brasileira. Então, a seleção brasileira é o sujeito. Levantava a taça na Copa é o predicado, tá? E aí, esse predicado da frase, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um predicado verbal. O que vai ser um predicado verbal? Em que a informação mais importante nesse predicado é um verbo. Eu tenho um verbo de ação, tá? Então, esse predicado, ele vai nos contar sobre uma ação do sujeito. É isso que esse predicado nos conta, tá? Então, o viajante caminhava pela estrada. Quem é que caminhava? O viajante. O viajante é o sujeito. Caminhava pela estrada é o predicado. A informação que esse predicado me traz é sobre o verbo caminhar, né? Que esse viajante caminhava, tá? E pela estrada. Então, em termos de importância, o que é mais importante nesse predicado? O verbo caminhava ou a expressão pela estrada? O verbo caminhava é a palavra mais importante, porque o predicado me traz uma informação que está centrada no verbo, né? Sobre uma ação que esse sujeito executou, tá? Eles saíram de casa. Eles é o sujeito, saíram de casa é o predicado. Qual é a palavra mais importante nesse predicado? Saíram ou de casa? Óbvio que saíram, né? Saíram é a ação que esse sujeito praticou, tá? Então, saíram é o mais importante. Se eu tirar o verbo saíram, eu não vou conseguir entender o contexto da frase, tá? Então, esse tipo de predicado, que tem verbos de ação, é um predicado verbal. Eu vou classificar esse predicado como um predicado verbal. Aqui tem alguns exemplos, tá? Que agora eu adicionei, que eu acrescentei. Então, é sempre um verbo que precisa de algum complemento, ou não, muitas vezes, mas são verbos de ação, olha. A menina adora doces. Adora é um verbo de ação. Choveu muito. Fenômeno da natureza também entra aqui, tá? João gosta de Maria. Gosta é uma ação. Os cães andaram pelo gramado. Andaram é uma ação. O professor corrigiu as provas. Então, corrigiu também é uma ação, tá? Então, predicados verbais. Eu tenho verbos de ação, tá? Nesse predicado. Ou seja, esse predicado me traz uma informação, uma ação que esse sujeito praticou ou executou. O segundo tipo que nós vimos na aula passada foi o predicado nominal, tá? O que vai ser o predicado nominal? Eu não tenho um verbo de ação, eu tenho um verbo de ligação, tá? Agora é diferente. O verbo de ligação, ele não é uma ação, como o nome dele já diz, né? Ele é um verbo de estado.
E o verbo de estado não indica uma ação. Olha, o nome dele já diz, ele indica um estado. Então, ele não vai ter importância nesse predicado, tá? Diferente do outro. No outro caso, João gosta de doces, é uma ação. A prova era difícil. Era é uma ação? Era não é uma ação. Então, nesse caso, o predicado, a palavra mais importante, não está centrada no verbo, e sim na palavrinha que vem depois do verbo, que é o predicativo do sujeito. O verbo funciona como elemento de ligação entre o sujeito e uma característica desse sujeito. O verbo ele não tem importância. Por isso, o predicado se chama predicado nominal, porque a palavra mais importante nesse predicado não é um verbo, é um nome. Predicado nominal, a palavra mais importante é um nome e não um verbo. Então, a prova, difícil, né? O era nem tem muita importância, porque é um verbo de estado. Ele só está ligando a prova, que é o sujeito, à característica difícil, tá? Trouxe aqui alguns exemplos. Então, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação, que são verbos de estado, ser, estar, ficar, permanecer, tá? E depois eu vou ter o predicativo do sujeito. Eu não foquei nisso na aula passada, mas é muito importante, tá? O que vai ser o predicativo do sujeito? Essa característica do sujeito, tá? Que é a palavra mais importante no predicado nominal. Então, o menino parecia ansioso. O menino ansioso, né? Então, aqui eu tenho uma característica do menino. O verbo está só ligando o sujeito a essa característica do sujeito. Então, o verbo ele não tem muita importância. Então, eu tenho um verbo de ligação, que são os verbos de estado, e o predicativo do sujeito. Ansioso, eu vou classificar como predicativo do sujeito, que é essa palavrinha que caracteriza o meu sujeito, tá? Esta comida está sem sabor. Olha, está não é uma ação, é um verbo de estado, né? Então, esta comida sem sabor. O está, ele está ligando o sujeito a esta comida ao predicativo do sujeito sem sabor. Sem sabor é uma característica desta comida. Então, eu vou classificar esse predicado como predicado nominal e eu tenho um predicativo do sujeito. Todo predicado nominal, eu tenho um predicativo do sujeito, que é essa característica do meu sujeito. Amar é viver, né? Então, eu digo que amar é viver. Viver é uma característica de amar. Minha bolsa é essa. Essa é uma característica da minha bolsa. Estou demonstrando. Toda vez que eu tenho um verbo de estado, eu vou ter um predicativo do sujeito depois. Então, vocês vão fazer duas classificações. Classifica o tipo de predicado e indica quem é o predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito é a característica do meu sujeito. Nosso time acabou derrotado. Nosso time derrotado. Derrotado é uma característica do meu sujeito. Os alunos continuavam desconfiados. Desconfiados é uma característica de alunos. Ele ficou sensibilizado. Sensibilizado é uma característica dele. A notícia é terrível. Terrível é uma característica de notícia. Então, professora, todo esse tempo para falar sobre uma coisa que a senhora já falou na aula passada? Sim. Então, nós revemos aqui, estamos revendo tudo que eu falei na aula passada. E aí, agora, nós entramos num tipo que eu não falei na aula passada, que é o predicado verbo nominal. Seria a junção dos dois anteriores. Então, se você não souber o que são os dois anteriores, já esquece, já para por aqui, porque não vai dar certo, tá? Então, o que é o predicado verbo nominal? Eu vou ter o verbo de ação, tá? Então, por isso, predicado verbo. Lembra que o predicado verbal é um verbo de ação? E por que nominal? Porque ele vai ter o predicativo do sujeito. Então, eu tenho a junção desses dois tipos em um só. Então, vamos lá. Ou seja, o meu predicado, lembra que no verbal, a palavra mais importante, o núcleo, era o verbo. No predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante, era um nome, que é o predicativo do sujeito. Aqui, nesse predicado verbo nominal, eu tenho dois núcleos, o verbo e o predicativo do sujeito. Como é que vai ficar tudo isso junto? Pedro saiu contente. Então, Pedro é o sujeito. Quem é que saiu? Pedro. Pedro é o sujeito. Saiu é um verbo de ação, né? Então, aqui seria uma característica de predicado verbal.
contente. Contente, olha só, é uma característica do Pedro, foi como ele saiu, né? Então, por isso, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho verbo de ação, Pedro saiu, e como ele saiu, contente. Então, eu tenho os dois predicados em um só. José chegou cansado. Olha, chegar é uma ação. Sair, chegar. Chegou é um verbo de ação. E cansado é uma característica do José. Então, eu tenho o verbo e o predicativo do sujeito. Eu trabalhei chateada. Trabalhei é uma ação e chateada é o predicativo do sujeito, né? Refere-se a mim, ao eu. Então, aqui no predicado verbo nominal, eu tenho o verbo de ação e vou ter o predicativo do sujeito, que é essa característica do meu sujeito. Então, precisa entender o que é o predicado verbal, entender o que é o predicado nominal, para agora chegarmos no predicado verbo nominal, tá? Então, aí tem algumas maneiras diferenciadas que isso vai aparecer pra gente, tá? Então, ali. Tem um outro caso, tá? Em que vai vir de uma outra maneira esse predicado. Então, vamos analisar as frases. Maria abriu o presente inesperado. Maria, quem é que abriu? Ali o verbo é o abriu. Maria é o sujeito. Abriu o presente inesperado é o meu predicado. Então, abriu, eu tenho um verbo de ação. Abrir é uma ação, tá? Então, aqui, início, predicado verbal. Abriu o quê? O presente inesperado. Inesperado se refere a quem? A Maria ou ao presente? Refere-se ao presente, o presente que era inesperado, né? Não é a Maria que era inesperada. Então, eu tenho aqui, ao invés de predicativo do sujeito, que se refere ao sujeito, eu tenho um predicativo do objeto, que é o que se refere ao complemento do verbo. Abriu o quê? O presente. O presente é complemento do meu verbo abriu. Inesperado é o predicativo do objeto, porque se refere a presente. A viagem deixava todos aflitos. Quem é que deixava? A viagem. A viagem é sujeito. Deixava todos aflitos é o meu predicado. Então, aqui eu tenho deixava todos aflitos é o meu predicado. Deixava quem? Todos. Todos o quê? Aflitos. Aflitos se refere à viagem ou a todos? Se refere a todos. Todos não é o sujeito. Todos é o objeto, é o complemento do verbo deixava. Então, aflito é o predicativo do objeto. Então, o que vocês têm que saber? Que existe o predicativo do sujeito, que é essa característica do sujeito, e predicativo do objeto, que é essa característica do complemento do verbo, tá? No caso ali, inesperado, era o presente e aflitos eram todos. Então, aqui é o meu predicado verbo nominal. Tem um verbo de ação e tenho também ou predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Mais uma situação. Verbo, objeto e predicativo do sujeito. Então, vamos lá. João lia o documento ansioso. Tudo isso aqui é predicado verbo nominal. João lia o documento ansioso. Quem é que lia? João. João é o sujeito. Lia o documento ansioso. Lia é um verbo de ação. Lia o quê? O documento. Ansioso. Ansioso é o documento ou era o João? Era o João, né? Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal com predicativo do sujeito e não do objeto, porque ansioso era o João, que é o sujeito. Os alunos observavam aquela cena emocionados. Quem é que observavam? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Observavam aquela cena emocionados. Observavam o verbo de ação. Emocionados era aquela cena ou eram os alunos? Os alunos estavam emocionados. Então, aqui eu tenho predicado verbo nominal e tenho predicativo do sujeito e não predicativo do objeto, tá? Estão entendendo? Então, basicamente é isso, tá? Esse predicado verbo nominal, eu tenho verbo de ação, sempre vou ter um verbo de ação. E eu vou ter ou o predicativo do sujeito, que é uma característica do meu sujeito, ou eu vou ter um predicativo do objeto, que é uma característica do complemento do verbo, não é uma característica do sujeito. Mas obrigatoriamente eu vou ter essa estrutura. Sujeito, verbo de ação, predicativo do sujeito ou predicativo do